Bem-vindas e bem-vindos ao Óbvio Bendito, um espaço para conversar sobre aquilo que quase todo mundo sente, mas ninguém nomeia. Eu sou a Beta Ramos, sou psicanalista. Sou a Flávia Poli, psicóloga clínica. Sejam bem-vindos ao Óbvio Bendito. Betinha, vamos à pergunta que não quer calar. Por que dezembro ativa tantos gatilhos nas pessoas? Olha, Flavinha, para a gente falar sobre a questão aí das confraternizações familiares, né? O Natal, o Ano Novo. Vocês perceberam que a gente tá, ó... A caráter, inclusive, né? Conviver em família, né? Eu acho que é o que engatilha muita coisa, né? Porque afinal de contas, Freud explica, a família é o berço das neuroses, né? A família é o primeiro espaço social onde a gente constrói as nossas relações mais diversas, né? E os sentimentos mais complexos, né? E dualísticos, né? Então é o amor, o ódio, a frustração, a expectativa, né, a questão de se interrelacionar mesmo, né? Então por isso que a gente diz, né, que a maioria das questões que surgem, né, posteriormente, ela tem, né, como base aí o primeiro lugar, né, onde a gente socializa, que é a família. Eu acho que é isso que muitas vezes engatilha esses sentimentos, né, porque a gente vai precisar lidar com emoções e com pessoas, né, que nos geram emoções as mais controversas, e às vezes são pessoas que a gente evita o ano inteiro porque a gente não quer olhar para as emoções que elas nos causam. É isso. Exatamente, nossa primeira referência ali, né? Eu trago isso muito para os pacientes no consultório. Sim. Né? Não no sentido de condenar, né, gente? Então, assim, a infância é o chão que a gente pisa o resto da vida, mas não no sentido de, ai, nossa, eu sou refém da minha infância. Justamente o papel das terapias ali, sim, da psicoterapia, da terapia, da análise, é ajudar as pessoas a ressignificarem isso, sim, dentro delas e olhar para isso, né? E aí dezembro gatilha muito, porque a gente vai lidar, né? A gente tá aqui falando de linhas diferentes, assim, só para trazer um olhar da TCC, né? Que só muda as palavras, mas assim, a nossa primeira referência, né, ela vai gerar crenças ali funcionais na maioria das vezes, mas as crenças disfuncionais também, isso, né, de desamparo, desamor, desvalor, que é aquela sensação de não sou suficiente, não basto, não tenho valor, nada do que eu faço tá bom. Exatamente, e vai desencadear, porque assim, a nossa memória, ela é muito ligada à questão emocional. Extremamente. Você não vai lembrar muitas vezes o que te aconteceu, porque assim, ó, não é só também como você é tratado na infância, né, Beta? Sim. É como, né, você viu, né, as suas referências a sua referência materna, paterna ali, né, ou quem cumpriu esse papel, sim, tratar um ao outro. Então vai ficando meio que tipo a base. Tanto é que a gente a gente fala assim, ó, eu não vou, quando eu for adulto, quando eu for pai, for mãe, eu não vou fazer o que a minha mãe fazia. Mas quando você vê, tá fazendo igual. É que assim, né, isso que a Flavinha trouxe é muito importante, né, a criança, ela leva muito mais como referência o que ela observa do que aquilo que ela escuta, né, tanto que tem, assim, a gente pode citar várias referências de educadores parentais, psicólogos, enfim, que dizem que quando você vai explicar algo para uma criança no sentido pedagógico, você tem que usar a frase mais curta possível, né, porque a criança, ela se perde ali no meio do que ela tá ouvindo, né, então o que ela vai pegar é a referência mesmo, né? Então, muitas vezes não foi algo nem que o nosso pai, a nossa mãe, o nosso avô, o nosso irmão, o nosso primo fez conosco, mas algo que nós observamos eles fazendo uns com os outros, né? E nesse desenvolver as habilidades sociais, né? Então, assim, eu vi que, sei lá, teve uma discussão ali e meu familiar, meu irmão saiu muito ofendido, muito mal, assim. Então, você vai desenvolvendo essas coisas, vai internalizando. Porque quando a gente é criança também, até uma certa idade, a gente ainda não separa o eu do outro. Até então, os 7 anos ali. Então, assim, tudo fica muito pessoal. E aí, se a gente não trabalha isso na vida adulta, assim, a gente vai levando tudo pro pessoal o resto da vida, que é o que acontece quando a gente tem esses encontros familiares, né? Com essa coisa de ter que... eu tenho que performar, né? Eu tenho que ir lá pro meu encontro
familiar em dezembro, nas confraternizações. Vestir uma skin. Vestir uma skin, Nós nossa. temos várias, inclusive, né? Exatamente. E vestir aquela coisa de tipo assim, eu tenho que ir lá com algo. Eu acho que às vezes a gente tem essa tendência, né? Eu acho que o que gera muita ansiedade também, uma das coisas que gera muita ansiedade nesse período, Flavinha, nesse sentido que você tá falando, da performance, né? É esse pedacinho nosso ali dentro do nosso inconsciente que diz: eu preciso ser aprovado para que o outro me ame. Perfeito. Né? Que aí cai naquilo que a gente falou a princípio ali, né? Das crenças disfuncionais ali de desamor, desvalor. Então, assim, o ser humano ama uma atenção, né? Ele precisa da validação ali. Faz sentido, Beto? Faz muito sentido. Eu acho que a gente se vê através do olhar do outro, né? Exatamente. A psicanálise traz muito isso, essa questão de eu me amo. Quando o outro me ama, na verdade, eu passo a me amar pelo olhar que o outro me traz. Né, pode parecer um pouco controverso, né, mas é verdade, isso está em todas as relações, né, relações maternas, paternas, de amizade também, né, não só relações afetivas dentro do escopo só, né, esposo, esposa, enfim, namorado. Até porque a gente aprende, né, desenvolve, né, o que é o amor e o amor próprio pelas relações, né? Sim. Então, assim, eu percebo assim, eu particularmente, já trazendo aqui autorrevelações, né, que a gente ama, eu tinha muitas questões, né, com o interagir em família, apesar de eu ser muito comunicativa, aberta, mas depois que a gente teve algumas quebras geracionais ali, né, então assim, todo mundo meio terapeutizado na minha família, então a gente consegue conversar de uma forma muito mais aberta e tranquila em relação ao emocional e o negócio fica menos pesado, sabe? Mas eu percebo que nas festas de finais de ano, como envolve às vezes o consumo de bebida alcoólica, né? Não querendo patologizar tudo, mas assim, tudo fica muito mais intenso às vezes do que seria num café. Sim, sim. Faz sentido? Faz muito sentido, né? Porque eu acho que às vezes o consumo, né, é muito hábito, é muito cultural nosso, né? Essa questão da festa de fim de ano aí ser atrelada a comemorar, confraternizar, não só no fim do ano, né? Mas eu acho que ao longo do nosso ano, né? Tem muito essa questão, né? De sextou um chopp, né? Sextou uma taça de vinho, né? Como se o processo de relaxamento precisasse ser induzido automaticamente pelo consumo de álcool, né? E nas festas de fim de ano isso tá um pouco mais latente, né, e aquilo que eu e a Flavinha estávamos comentando antes de começar a gravar aqui, né, tentando alinhar as ideias no sentido de que se você vai para festa de fim de ano e você já sabe que poderão ocorrer situações que vão gerar tensões, é como se você estivesse preparando para ir para uma corrida, né, você não vai correr de chinelo, né? Adorei isso. Vocês prestaram atenção? E você também não vai correr consumindo cerveja, você precisa de água. Então aí, maneira, né? Tenta levar isso aí de uma forma mais tranquila, para que você também não fique suscetível a receber e também nem a causar. Porque toda relação, ela tem essa ambivalência, né? Como a gente sempre fala, ninguém é alecrim dourado, Ninguém é alecrim dourado. A gente, às vezes, recebe algo de forma agressiva e nosso instinto, né, primitivo, ele já quer devolver na mesma moeda, né, ou de uma forma passiva-agressiva, enfim. É se preparar mesmo, né, tentar trazer esse construto, né, Flavinha, que é ao longo do ano todo e que a gente, às vezes, vai testar de maneira positiva ou não aí no Natal e no Ano Novo. E assim, a gente quis trazer esse assunto aqui porque ele fala muito sobre as relações de forma geral, né? Porque é como se colocasse uma lente de aumento, às vezes, em todas as nossas relações ali, no sentido de gatilhos, né? Sim. Eu queria trazer, assim, porque assim, o meu objetivo e o da Beta aqui, nesse nosso bate-papo, é trazer ferramentas para você
tentar lidar melhor com isso, né? Manejar, né? Manejar Fazer um manejo, melhor, né? Uhum. Porque que nem ela falou, você não vai correr de chinelo, né? Mas também não precisa ir armado. Sim. Né? E saber, eu tenho uma máxima que eu uso na vida pessoal e trago para os meus pacientes enquanto ferramenta, Betinha. Não leve para o pessoal, mesmo que seja pessoal. Não personalizar ali, né? Mantra, eu falo, ó, é mantra. Vai lá para sua festa já, para o seu encontro. Assim, eu não vou levar nada para o pessoal, porque quando você dá esse passo para trás, você consegue agir e não reagir. Porque vem, né, essas cutucadas da tia, do tio, do irmão, do sobrinho, do pai, da mãe, vem às vezes em formato de humor. Sim, piadinha. Né, piadinhas. Um afeto tóxico, né, aquela coisa, né, por exemplo. Eu tenho uma amiga que ela sempre queixa de uma mesma questão, nos encontros familiares num geral, que é, quando é que você vai ter filho? Nossa, mas você vai esperar muito? Ai, só falta você, né? E é uma decisão que não é 100% na cabeça dela e no companheiro dela, né? Mas até agora é 98, é 97 e precisa ser respeitada. E ela se sente, né, muito invadida, né? E às vezes eu tento ali dar algum suporte nesse sentido, né? Muito embora também não seja o meu lugar em específico, né? No sentido de, que tal você responder a verdade? Perfeito. A sua verdade. Olha, eu conjecturo a hipótese de não ter filhos, porque isso, aquilo outro, né? E isso dizendo não de uma forma ao outro poder rebater, mas olha, você me fez uma pergunta, a resposta é essa. Não estamos aqui para fazer réplica, tréplica, nem nada. Essa é a minha resposta, né? E pode ser a mais óbvia possível. Eu amo a relação que tenho somente entre eu e meu marido. Eu acho que não tenho espaço, não tenho condição de dividir isso com todas as demandas que um bebê, uma criança, um adolescente, um adulto, né, exigirão. Simples, pronto, acabou, qual é o problema, né? Só que às vezes a gente não tem essa força interior, né? Não tem mesmo, e é onde o lado do outro te afeta muito nesse sentido do que você falou, né, Flavinha? De não leve pro pessoal, mesmo sendo pessoal, porque a gente não tá pronto para receber e para responder da forma como a gente às vezes gostaria. Até porque às vezes a condução é difícil, né? Como a gente... Claro que numa conversa sem envolver, né, um fator festivo ali, às vezes você consegue ter uma abordagem de um bate-papo mesmo. Ali fica um querendo se defender do outro. Sim. É uma postura de autodefesa mesmo, né? Porque quando você se preservar, não tem nada a ver do que ser uma pessoa que vive na defensiva. Viver na defensiva é o tempo todo, quando alguém vai te falar qualquer coisa, você já personaliza, leva pro pessoal. Isso é uma postura defensiva, né? Agora, uma pessoa que tem uma postura de defesa, de autodefesa, é uma pessoa que ela já tá preparada para receber o golpe ali e ela devolver na mesma medida e na mesma proporção com a qual ela recebeu ali, né? É aquilo que a gente até vê às vezes no jiu-jitsu, né? Da defesa ali pessoal, nessas questões que a gente trabalha também, né? Tem que ser estratégico, né, Betinha? Assim, eu desenvolvi, né, essa questão do que você falou aí mesmo, de conseguir me colocar, que é o que eu falei das quebras geracionais que teve. Então, assim, eu via que na minha família, e eu falo isso com total liberdade aqui, de nenhum familiar meu ficar ofendido, porque a gente tá bem trabalhado nisso, que tinham questões muito veladas ali. E a partir do momento que eu consegui, né, não sou heroína de nada, né, eu e minha síndrome da heroína, que eu trabalho na minha terapia constantemente, mas assim, sabe essa coisa de falar o óbvio que tá velado ali e você trazer de uma maneira assim, quando você perceber que a coisa vai sair, não, mas eu não tô falando isso, eu só queria entender, né? Eu quis entender as relações familiares ali antes de eu existir, né? Como que eram, então em conversas ali bem tranquilas, né? Que em algumas pessoas mais abertas, outras menos abertas ali para isso, mas assim, tentar entender por quê. É uma construção. É um acúmulo, muitas vezes, do silêncio, né, que a gente faz. A Beta é a minha irmã aqui, me deu uma cutucada, eu não consegui ali no momento me colocar pra ela, aí eu vou conversar com o fulano, já tô um pouquinho acumulada, e aí eu vou embora com isso da festa.
e aí eu já começo a tratar ela diferente, Sim. né? Então, assim, o aprender a se colocar e o outro também aprender a ouvir sem levar para o pessoal Sim. é muito importante. É um trabalho difícil, né? Porque exige um empenho das duas partes, né? Ou das três partes de todas as partes. E quase sempre a gente não vai conseguir entregar na mesma proporção e na mesma medida que o outro, né? E também o quão justo seria a gente tecer comparativos nesse sentido, né? Porque às vezes eu tô te entregando 1000%, mas você recebe como se fosse 5%, né? Porque a sua expectativa, ela tá ali. Então, assim, todas as relações, elas têm expectativa. Toda relação. Quem fala que não tem expectativa em relação, gente, desculpa. Expectativa até faz, né? eu acho que é até Agora, a colinha da relação. Agora, né? quando ela é irreal, uma expectativa irreal, ela não é impossível de se praticar cotidianamente, né? Perfeito. Então, assim, termos essa expectativa, ela é ótima, mas dentro de uma realidade, né? Eu acho que se a gente for pensar aqui, sabe o que eu tô refletindo aqui, Flavinha, dentro desse contexto? É que talvez a gente falando aqui, a pessoa que ouça esse nosso podcast possa vir pensar, será que elas estão falando dessas famílias tradicionais, com pai, mãe, avó, tio, tia e etc? Não. Né? Porque o formato e o modelo de família, ele mudou muito ao longo das últimas décadas, né? E hoje, inclusive, existem muitas pessoas que vivem sem esse formato de família, né? Pessoas que ou perderam os entes mais próximos, ou pessoas que por questões pessoais e vivem mais em solitude, vivência, né? vivem mais em solitude, né? Enfim, mas dentro desse contexto, dessa implicitude que a Desembrite causa, né? Como você bem citou mais cedo, a gente pensa nesse formato aí, né? E podem ser amigos também, tá, gente? É importante a gente ressaltar que dentro de todo formato de relação, sempre haverão questões que nos deixarão desconfortáveis, né? Às vezes uma amiga que te vê dentro de uma relação e fala, nossa, mas você tá com esse cara ainda? Vai virar o ano de novo com ele? Né? Mas poxa vida, o seu filho ainda tá nessa, caramba, né? Né? São essas coisas, né, que às vezes vem ali e gera esse impacto, né? E como você bem pontuou ali no nosso roteiro, né? Quem é que está recebendo essa crítica? É você, adulto, pessoa funcional, minimamente, responsável por si mesmo, ou a sua criança de 5, 6, 7, 8, 9 anos, né? E aí eu respondo os dois. Eu acho que são os dois, porque eu fiquei pensando muito nessa sua pontuação. Eu acho que são os dois. Eu acho que é como isso que você disse, né? A infância é o chão que a gente pisa a vida inteira. E ter a consciência disso é o segredo. Porque você traz para a consciência que dentro de mim, né, vai existir sempre a minha criança, o meu adolescente. Só que hoje em dia eu sou a adulta da relação, eu que tô aqui no comando. Então eu chamo todos eles para conversar, a gente senta, toma um café, porque eu adoro tomar um café. Não é? Sim. E aí a gente tenta ponderar, porque as relações, quando alguém vem falar alguma coisa, dizem respeito à visão da pessoa, mas também como a gente recebe, né, vem de encontro com os nossos gatilhos. Então, só de você fazer esse movimento de ponderar ali, que tipo assim, tem um pouquinho da opinião, porque às vezes pra Beta, né, a questão de constituir família, de ter filhos, né, é importantíssima e eu respeito a opinião dela. Só que pra mim, né, às vezes não faz sentido, né? Eu amo criança, amo estar ali em ambientes familiares, mas não estou disponível, né, para abrir minha vida, né? É algo concreto, é para sempre? Para sempre é difícil a gente, sim, né? Sim. Não dá para falar o para sempre, mas no sentido assim, tá, aí dentro de você, né? Eu acho que dentro de cada um, ter uma conversa interna mais saudável. Tipo assim, tá, ela tá me falando, me gatilhou isso, mas ela tem o direito de ter a opinião dela. Isso é dela, é a opinião dela. Eu tenho você. o direito. Que aí você vai, é o que você falou, Beta, de ir preparado e não armado. Sim. Né? Porque a gente vai preparado. Então, assim,
conversas difíceis, desconfortáveis, eu já sei que vai trazer uns desconfortos ali naquele ambiente. Só que assim, como que eu vou escolher conduzir? Né? Como que eu vou? Porque às vezes não vai... O mais importante é você ter uma conversa interna mais saudável naquele momento, eu penso. Sim, sim. Né? Pra você não, porque às vezes você também tá um pouquinho felizinho ali, desinibido, você já... Opa, peraí. E também pensar também, né, Flavinha, nesse contexto, assim, somos seres gregários, vai ter uma confraternização de Natal ou de Ano Novo, a gente vai estar ali com a pessoa que nos gera desconfortos, mas também com outras que podemos ter uma relação legal, positiva e gostosa, e que também podem se sentir muito bem ao nosso lado. Então, por exemplo, uma pessoa ali que te causa um gatilho, ela é só uma pessoa, tem mais 2, 3, né? E essas 2, 3, elas vão perder a oportunidade de estar ali, de repente, confraternizando com você, numa sensação boa, num momento bom, porque você eventualmente não conseguiu ali manejar. E, mais uma vez, né? Não é querendo responsabilizar o outro 100%, nem se culpabilizar, tá? Eu acho que culpa é boa para padre. Eu sempre costumo dizer isso. Eu falo muito para os meus filhos isso. Falo, ai, me desculpa. Eu falo, não, sem culpa. Culpa é bom para padre e aqui não é o lugar de rezar, né? Aqui são pessoas, né? Essas pessoas estão se interrelacionando e eu preciso entender a sua perspectiva, você entende a minha e vamos tentar conduzir isso de uma forma, né? Que... É sobre isso, né? Voltando mais uma vez à questão da corrida. Você pode correr de tênis bebendo água. Não te impede de ter bolhas nos pés, perder a unha e ter desidratação, né? Mesmo com todos os cuidados. Exatamente. Assim, você falou da culpa, assim, só fazendo uma observação. Eu costumo trazer, assim, que a gente precisa naturalizar tudo. É o que eu faço com essa culpa. A culpa é pra eu ter aquele movimento só de tipo assim, opa, peraí. Eu quero isso pra mim. Né? O que tá acontecendo aqui? Pra você poder trazer pra consciência e falar assim, olha, eu não sou um alecrim dourado, eu tenho que tomar cuidado com os meus comportamentos, conforme eu conduzo as minhas relações ali, até comigo mesmo. E também não precisa ser você pegar aquela culpa e falar, nossa... Né, a vida, ó azar, nossa, então assim, ficar... E qual que é o segredo? Como que você aprende a fazer isso? Na conversa interna. Treinar justamente ter essa... E se responsabilizando, né? Exato. Porque, por exemplo, estamos nós duas aqui, interrelacionando. Você é responsável, eu também sou. E sabe o que eu faço muito, assim? O que eu peguei o hábito, Flávia, pessoalmente, você é minha amiga, você sabe que eu faço isso. Assim, ó, nossa, Beta, eu às vezes eu penso, eu falo alguma coisa pra ela... Né? E eu falo, gente, será que eu fui grosseira? Será que eu fui... Aconteceu agora há pouco, né? Que eu falei, não sei o que, faz isso que eu falei, nossa, Beta, né? Desculpa. Mas esse traz o peso da intimidade também, um pouquinho, né? Assim, às vezes. Não no sentido de pedir desculpa de tudo, mas no sentido de, tipo assim, esse movimento aqui, sabe? Nossa, eu peguei pesado com ela, deixa eu voltar ali e falar o óbvio ali pra ela, bendito. Remanejar. E remanejar. Isso, eu acho uma das coisas mais admiráveis nas pessoas. Por quê? Porque traz, às vezes é isso que vai ser o verdadeiro pedido de desculpa numa relação. O reconhecimento. A autorresponsabilidade ali. Exato. Olha, eu até... queria, né, dar o meu limite ali naquele momento, mas eu acho que eu peguei pesado com você, falei de um jeito meio ríspido, né, meio grosseiro, você me perdoa. Entende que não é um pedido de perdão, tipo assim, eu tenho que pedir desculpa, porque... Sete Maria, as 3 Pai Nossos, ajoelha no milho, Flavinha, por favor. Exatamente, então assim, eu trago isso para as minhas relações, e eu percebo que eu quebro barreiras ali com as outras pessoas, porque é tão difícil a gente fazer isso. Porque parece que a gente tá se humilhando às vezes, né? Mas nesse sentido que você tá trazendo, Flavinha, eu acho que é isso, né? Não é perfeito. Não vai ser, nunca será, né? Mas sobre a gente ter consciência desses movimentos que às vezes extrapola o limite do outro, né? E fazer esse remanejo, igual você trouxe, né? Porque não vai ser perfeito, gente, não vai. Mas então eu não suporto mais passar o Natal com a minha avó, com meu avô, periquito, papagaio, cachorro. Vou comprar uma samambaia, vou chamar de filho. E o meu Natal vai ser perfeito, vai ser maravilhoso. Eu não sei não, hein? Você vai começar a olhar para a folha daquela samambaia e vai falar, nossa, tá faltando uns 3 pedaços aqui, não tá tão verde quanto, nossa, lá na loja era tão verdinha essa samambaia, e aqui tá essa coisa meio insossa, porque nada é perfeito, né?
Nada é perfeito. E você sabe que pra mim, como psicóloga e ser humano, o borogodó das relações está nessas imperfeições. Eu não tô falando de imperfeição de extrema ali. Né? De, não, a minha imperfeição não dá o direito de eu maltratar o outro. Não, de jeito nenhum. Mas assim, sabe, os borogodós que nem assim, a pessoa ali, né, que nem, às vezes os foras que a gente dá, o jeito que a gente acha, nossa, eu tenho que ser polida, perfeita, que nem... Eu aprendi a ser eu, até no meu processo de psicoterapia, respeitando o meu paciente ali, né, e a ética, tudo, mas assim, eu conduzo de uma maneira mais do meu jeitinho. Sim. Né? E eu sei que vai ter gente que vai curtir e vai ter gente que não vai curtir. Né? Mas é engraçado, assim, sabe o que eu fiquei pensando aqui agora também, Flavinha? Sobre a gente, né, o que é a sua referência, né? Queria que você me dissesse o que é a sua referência de festas de fim de ano, né? Pra você, né? O que é essa referência pra você? Né? Ó, pra mim, eu não dou muita bola, né? Até porque nas minhas relações, eu tento ter uma boa relação e ser presente o ano todo. Uhum. Né? Então, assim, eu prezo muito pro momento de qualidade. Uhum. E, particularmente falando as nossas festas familiares são pequenas, né? Eu tenho uma família pequena, não tenho uma família grande, né? O que eu notava é que a gente era muito travado nas festas. E aí uns 2 anos atrás, eu vi que uma festa de Natal nossa, assim, foi muito desanimada, sabe? A gente só foi, tipo, pra jantar, ninguém interagiu, foi tão borocochô, meu pai tava num canto, meu tio tava dando plantão, e aí eu peguei e falei, o ano que vem vai ser diferente. Aí eu falei assim, eu vou fazer uma pool party. Eu vou ser a DJ da festa. Pool party. A gente tinha uma piscina, tava fazendo muito calor ali na casa que a gente morava, tinha piscina. Eu falei, o nosso Natal vai começar no fim de tarde, né? E falei... Meia-noite acabou, todo mundo vai dormir. Eu falei pro meu tio, uns meses antes, você não inventa plantão, não? Né? Que eu quero, a sua presença é importante, a gente precisa ficar reunido. E aí foi nesse destravamento ali no falar, porque sabe quando fica aquela coisa, tipo assim, todo mundo queria se achegar mais, mas ficava aquela coisa, tipo, nenhum fala pro outro, vamos fazer do jeito que a gente sempre fez. E aí foi muito legal. Aí eu pus caixa de som, todo mundo entrou na piscina, eu fingi que era DJ, e a gente se divertiu, pôs um karaokê lá, se divertiu horrores. Karaokê é o máximo, né? Não, ninguém sabe. Não, alguns da minha família sabem cantar, eu não sei, mas eu só quero fazer uma festa de aniversário com karaokê, eu preciso. Não, é sensacional, viu? Quem sabe é próximo ano. Fechou. Entendeu? Então, assim, mas, assim, a gente não tem o hábito muito de fazer aquelas reuniões grandonas, chácaras, e ficar dias juntos numa chácara. Então, assim, e aí a gente conduz dessa forma, né? Então, assim, e nessa experiência, em contraponto com a outra que tinha sido muito borocochô, muito xoxa ali, eu falei, não, gente, eu sou uma pessoa, eu sou muito agregadora, né? E eu aprendi, né, que isso não precisa, a gente não precisa obrigar ninguém a ficar perto de ninguém, mas assim, eu posso usar isso a favor. Então, assim, e conduzo lá de uma forma mais leve, tipo, cada um tem a sua opinião sobre as coisas, a gente combinou de ninguém falar sobre coisas muito polêmicas ali. Polarizadas, políticas, cenários, e assim, né, tensos, né? Som, e bebemos nossa cervejinha lá, cada um bebeu o que quis, e foi muito, muito, muito gostoso. Tanto é que, tipo, todo mundo saiu de lá, tipo, mais achegado, com mais liberdade de falar um com o outro. E você, Betinha, como que é a sua vivência de final de ano aí, familiar? Então, né, eu acho que eu acho que eu me enquadro muito, Flavinha, dentro dessa questão que você trouxe bem no começo, sobre a infância ser o chão que a gente pisou a vida inteira. Essa é uma frase que eu trago para minha vida, né? Tem muito a ver com o meu processo de formação enquanto assistente social, psicanalista, ser humano, mãe, pessoa. Porque eu não tive essa referência, né? Eu tive uma infância aí marcada por essa ausência, né? Por questões assim, de formato de família, por questões de formato de vulnerabilidade social, enfim,
uma infância ali marcada por algumas rupturas muito grandes, né? E aí eu cresci, cara, e aí quando eu tive o meu primeiro filho, né? Eu falei, nossa, o Natal, a árvore de Natal, mesa de Natal, guardanapo de Natal, tudo de isso para mim ele veio como uma latência muito grande, que na minha cabeça era como se eu desse para o meu filho aquilo tudo que eu não tive ali na primeira infância. Era como se eu tivesse, de uma certa forma, dando para Roberta quando ela era pequena. Consegue entender isso? Perfeito. Só que eu não tive essa consciência durante muitos anos, né? E isso para mim era até uma certa tensão, porque eu pensava assim, nossa, mas eu queria ter feito tal comida e não consegui dar conta. Eu queria ter decorado melhor e não dei conta. Será que as pessoas gostaram? Será que não gostaram? E eu percebia muito esse movimento em mim, que era um movimento de tentar compensar ali no meu filho e na minha filha, né? Aquilo que eu não tive, que por um lado me gerou muita alegria e trouxe para os meus filhos uma memória, acredito eu, eles podem dizer o oposto, tá? Mas uma memória de uma infância marcada por esse simbólico, né? Mas em alguns graus me gerava um determinado sofrimentozinho, sim, porque eu via ali trazendo para eles e ao mesmo tempo às vezes me lembrava ali da minha própria infância, né? Mas isso você pensa então foi bem dual, sabe? Foi um movimento talvez dual, que nem você falou, mas assim, te cicatrizou em alguns aspectos? Cicatrizou, acho que foi uma ruptura transgeracional ali, sabe? No sentido de que existia um inconsciente ali que dizia vamos tratar, né, o seu complexo ali através desse manejo com os seus filhos, nunca foi nada neurótico nem nada. Perfeito. Gerava uma memória desmemoriada. É como se estivesse ressignificando, exato, né? Então eu percebo que foi... O significado do final de ano, do Natal, das relações familiares. Mas sabe o que foi mais legal? Foi mais legal porque há cerca de 5 anos atrás, salvo engano, acho que foi na pandemia, 2020, eu falei para os meus filhos, e aí, vamos montar a decoração de Natal, os dois? Aí eu falei, mas como assim? Ninguém quer mais, não sei o quê. Mãe, Papai Noel nem existe. Ai, nossa, pra quê? Faz qualquer coisinha. E aí, no primeiro momento, eu pensei assim, caramba, né? Eles não querem mais tudo aquilo que eu fazia? Só que, por um lado, também, pra mim, foi importante, porque eu reconheci ali que era um movimento que, pra eles, já não tinha mais aquela relevância. Não uma rejeição. Não uma rejeição. Mas... já não tem mais essa relevância. E aí, eu falei... caramba, tá tudo bem, tá tudo certo, a conta foi paga, eu fechei o negócio e agora vamos, né, sigamos, né? Perfeito. Até porque, Beta, assim, eu conheço ela pessoalmente, eu vejo que ela tem essa relação de qualidade com os filhos 365 dias no ano. É perfeita? Não é. Não é. Mas, assim, por que eu tô trazendo isso? Porque às vezes fica naquela coisa de tentar reparar a ausência que não teve. Projetar nos filhos, as suas frustrações. Exato. Ai, nossa. Então... ela tem presença o ano inteiro. Se a gente consegue ter qualidade nas relações ali, claro, cada um no seu contexto de vida, né? Não vamos entrar, mas... E o mesmo valeu para festa de aniversário também. Sofia, ano passado, já ficou tipo, full pistola, né? Full pistol. Não quero bolo esse ano também. Nem bolo, nem foto. Tem nem bolo, nem foto. Só o presente, ou Pix. Né? Então, assim, foi muito ressignificante, sabe? Eu consigo ver que teve isso, né? Mas, ai, cara, eu acho que é bacana. Eu acho que apesar da família ser o berço das neuroses, ela também é o berço do afeto, ela também é o berço do acalento, ela também é o berço do cuidado, ela também é o berço do... por mais que eu esteja sozinha e o meu caminhar seja sozinho, em muitos momentos terão pessoas muito bacanas ao meu lado, né? Então eu vejo que eu tenho essa relação com os meus filhos, que é a minha referência de família, né? A minha referência de família é a família que eu construí e tô construindo. Que é um cuidado, assim, gigantesco, né? Cada um do seu jeito ali, mas é bem bacana. Eu acho que também tem essa possibilidade, não olhar só como... sim, é o berço da neurose, mas sim, também é o berço do amor, do afeto, de você entender que, caramba, né, dá para fazer muito, às vezes, mesmo com pouco, né? Eu acho que é legal. É assim, perfeito. E trazer também, gente, porque assim, ó,
essa questão de família, muita gente aqui, né, está numa condição de não ter, né, isso que a gente chama de família. E modelo tradicionalzão, modelo tradicionalzão. Né? Mamãe, papai, então, vovó, papagaio. Família. Eu vou falar uma coisa aqui que é polêmica, talvez a gente vai partir para um outro podcast para falar sobre isso, mas assim, ó, relação sanguínea não garante nada. Não. Relacionamento é construção. Por que eu tô trazendo isso? Porque às vezes você não tem, né, relações consanguíneas ali, mas você tem uma amizade que você considera família, né? Relações ali, né, que você foi praticar um esporte e se encontrou ali, se sentiu pertencente e vira uma família. Então, assim, não quero romantizar nada, mas é o que a Beta falou, a gente precisa entender que as relações verdadeiras, elas têm essa dualidade, né? Tem. Que me fere, mas me cura de alguma forma. Sim. Né? E quando a gente entende isso e para de polarizar, a gente entra nessa questão de que uma relação verdadeira é isso, né? É eu ter a consciência, né, e a autorresponsabilidade dos meus comportamentos ali, da forma que eu vou conduzir, escolher responder, mas que a Beta, enquanto minha amiga, ela vai me despertar diversos sentimentos e emoções. Vai ter hora que eu vou ficar com raiva dela, mas isso não precisa ser um rompimento. Porque raiva também é um sentimento que ele precisa ser validado, Exatamente. né? Tem hora que eu vou ficar magoada com ela, tem hora que ela vai, tipo assim, ser o meu colo, às vezes até um que eu não tava esperando, ela que vai ser o meu colo. Então, assim, trazer com mais tranquilidade e leveza isso. Porque até a gente com a gente mesmo, né? Eu não acordo com o mesmo humor todo dia e com a mesma relação comigo mesmo. Tem hora que eu me olho ali no espelho e falo, nossa, maravilhosa, mulherão da porra. Tem hora que eu falo, meu Deus, minha filha, vai dormir de novo. Volta pra lá, volta né? Pra cama. Tá tudo certo, tá tudo né? bem, né? Então, assim, despertar... Nós oscilamos todos os dias, né? Exatamente. Todos os dias temos oscilações. E né? o problema vira uma patologia emocional ali, um adoecimento, se vai muito pros extremos e a gente não consegue ter esse olhar que a gente tá trazendo aqui. Faz sentido o que eu falei? Totalmente sentido, total sentido. E assim, né, Flavinha, aquela questão, né, por exemplo, assim, sobre isso que você falou, né, às vezes a gente se dá bem, somos amigas, tudo, mas eu vou decepcionar, vou frustrar, não vou atender a sua expectativa, né, com os familiares a mesma coisa, com os filhos a mesma coisa. A gente precisa ter esse cuidado muito grande, né, em relação ao que é expectativa real e o que é irreal, mas entender que não é porque o outro me frustrou que ele vive em função de me frustrar. Não é porque o outro me deixou com raiva ou furiosa em um determinado momento, né, que ele vive em função de me deixar furiosa e com raiva, né? Às vezes isso é mais sobre o outro ou sobre mim nesse momento do que sobre a situação específica em si, né? Então é um cuidado que a gente pode tentar aí utilizar nas festas de fim de ano para tentar manejar, né? Não é porque a sua avó disse assim, mas você tá namorando com esse cara ainda, que ela vive em função de te aporrinhar, né? Às vezes é só a visão de mundo que ela tem. Às vezes ela queria que você já tivesse casado com outra pessoa de outro jeito, porque é a visão que ela tem de casamento e de pessoa para casar. A visão da vida dela, né? A gente, sempre que alguém... Do que é certo e errado ali, né? Dentro dentro da perspectiva de antropologia, né, e de formação aí, sócio-histórica do sujeito, a gente precisa sempre entender, quem fala de algum lugar. Qual é esse lugar? Exatamente. Né? E você sabe que isso foi a virada de chave da minha família, porque a gente entendeu que cada um fala, cada geração ali é uma geração. Então a minha avó vai falar do lugar de fala dela, a minha mãe dela, eu do meu, a minha irmã do dela. Então assim, a gente respeita a visão de cada um, não levando pro pessoal, mas entendendo, né? Tipo assim, ela tem essa visão X de uma situação ali, porque, né, ela tem X de onde herdou isso? De onde herdou isso? Não foi, né? tipo assim, ela não tá querendo me ferir, né? É só o limite interno dela ali, da visão dela. Então, acho que foi quando a gente fala de quebrar padrões geracionais, né? Penso ser sobre isso.
né? Sim, sim. Você entender o lugar de fala. Eu acho fechamento perfeito. A gente entender, usa essa ferramenta a seu favor. Quando alguém estiver falando com você ali, faz essa pergunta. Como que é a pergunta? Quem fala, fala de onde? Qual é o lugar, né? Perfeito. E Porque aí isso diz, né, sobre a história, né? Todos nós somos sujeitos com construções, né? E da mesma forma como a gente disse lá no começo, né? A família é a primeira base da forma como a gente vai aprender a se relacionar, a interrelacionar. Quando a gente sai do núcleo da família e vai para o núcleo da escola, para o núcleo, outros núcleos sociais, às vezes a gente se desconstrói porque a gente falou, opa, lá em casa pode isso, aqui não pode não, aqui não tá dando, eu falei, não foi engraçado, eu fiz e ninguém aprovou, né? Então, assim, é nesse contexto, né, peraí, né, de onde eu trago isso e para onde eu vou levar e ter esse respeito, né, esse respeito que eu posso entender, compreender e respeitar a visão e o olhar do outro. Não significa que eu precise conviver. Exato. Né? Eu posso entender a visão ali da avó, do tio, do padrinho, né? E não necessariamente eu preciso conviver com essa pessoa cotidianamente, né? Eu respeito, mas... Né? O contato mínimo ali e o se blindar. Eu trago isso para os meus pacientes no consultório, né? Se blindar, porque assim, você não precisa... Ai, nossa, então eu não vou mais. Não, vai, vou lá na festa de final de ano, vou conviver algumas horinhas ali. Sim. A gente não falou sobre isso, mas assim, só para dar uma pincelada ali, é que a gente pode trazer tudo o que a gente falou aqui para o ambiente de trabalho, porque muita gente fica nesse polar, mas a gente não se dá e vai fazer confraternização. Cara, às vezes a confraternização vai ser o lugar, se você for um pouquinho mais tranquilo e aberto ali, onde você vai ajustar essa relação, né? De trabalhar tudo isso dentro de você, né? Da convivência ali, porque é gostoso ter uma confraternização. Ninguém tá falando assim de beijar, abraçar, contar segredos da vida. A gente tá falando ali de uma troca, né? Então, de novo, não trazer... Mesmo porque também tem muita demissão depois das festas de confraternização nas empresas no fim do ano, viu? Porque o pessoal solta a língua. Dia 2 de janeiro tá todo mundo no RH, tem uns 10, viu, gente? Então, então, se liga, cuidado. Cuidado, hein, gente? Cuidado com a linguinha solta. Mas assim, ó, penso eu que o recado final aqui, Beta, assim, é a gente trazer esse ajuste interno, não levar, né, pro pessoal... Por mais pessoal que seja. Por mais pessoal que seja e saber, né, dosar as coisas. Sim, sim. E aquela coisa, né, também, Flavinha, que eu deixo muito, muito bem explícito em qualquer prática cotidiana da minha vida que, às vezes, a ruptura é a melhor solução. Existem casos em que romper relações, romper ciclos, definitivamente é a melhor solução, mas isso não significa que as problemáticas, as questões que você desenvolveu por conta desse ciclo que foi rompido, não irão te acompanhar. Então, assim, você pode abandonar a família, mas aquilo que foi construído com você enquanto estava nesse formato de família vai te acompanhar para sempre. Então, você precisa aprender a ter ferramentas para manejar isso. Porque é isso que a Flavinha disse, às vezes você não convive com a sua família consanguínea, você não convive com a família que te acolheu, que te adotou, ou quer seja... Que te criou ali, né? Mas com outras pessoas você irá conviver, porque somos seres gregários, né? A nossa tendência, inclinação de construção aí, por mais de 10 mil anos é se formar em núcleos, né? Então... precisa trabalhar. Porque senão acaba levando, né, basicamente as suas questões internas mal trabalhadas nas outras relações ali, não só familiares, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. É isso, Flavinha. Amei a nossa estreia, né? Isso aí, presente de Natal. E no fim é sobre isso, né, Flavinha? Não importa a história que você tem, a origem que você tem, o formato de família, a memória que você tem de Natal e de Ano Novo. Essa é uma história que ela já existe, mas não te impede de reescrever e atravessar, enfim, fazer um outro formato, uma outra construção aí, uma trajetória, né?
E por isso que o óbvio tem que ser bem dito, pra gente trazer à tona algumas reflexões que ficam ali, né, tipo assim, veladas. Então a gente tá ajudando aqui você a dar nome a algumas coisas que às vezes você traz em formato de sensação e ainda nem tinha se tocado disso. Sim, sim. É a linguagem, né? Nós somos seres aí com uma linguagem rebuscada, interna, e quando a gente fala, né, a gente verbaliza, né? Porque às vezes a gente tá ali com sentimento e quando você fala, nossa, eu sinto isso mesmo, né? Então nossa tentativa aqui é trazer isso aí que a Flavinha falou, é você conseguir. Perfeito. Gente, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Óbvio Bendito, né? Quero pedir para vocês se inscreverem no canal, né? Já segue nossos arrobas aqui que vai estar aparecendo aqui na tela, tá? Pra gente trocar uma ideia lá nos nossos Instagrams. Estamos no YouTube, como diz o Chris Dunker. Exatamente. E aí, se você percebeu que esse bate-papo aqui fez sentido para você, você lembrou de alguém ali, já compartilha, mas não se esquece de se inscrever no canal, porque vão ter conteúdos muito bacanas. E comenta aqui pra gente bater um papo aqui também, né? Vamos responder. Sugestão de temas, episódios. Tá? Aqui ninguém tem amarra com ninguém, você tem? Não. Não tem nenhum. Não temos. Então, assim, vamos trazer, né, temas diversos aí. E assim, ó, quero que vocês se sintam acolhidos, abraçados, como se estivessem tomando um café aqui com a gente, que é essa sensação que a gente quer passar, né? Exatamente. É isso, né? É muito bacana. Beijo, gente. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.